Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora a gente está estendendo isso porque a gente quer transformar o Fala Carlão e deixar ele internacional. Aliás, é por isso que a gente vai conversar aqui com o Pedro Venzon, que está aqui do meu lado, esse jovem brasileiro. Ele trabalha numa associação, numa entidade chamada IETA, que é a Associação Internacional de Emissão, é isso, meu querido? Fala você mesmo. Associação Internacional do Comércio de Emissões. Olha só, de comércio de emissões, esse tema está muito... Esse tema é a bola da vez, a gente está falando sobre isso. Um dos motivos que me fizeram vir a COP27, com certeza, foi esse tema. Lá no Brasil, esse tema está dando pano para manga, viu? Esse tema está bem quente, eu acho que no mundo inteiro, né? E cada vez vai ser mais assim. Pois é, e a gente vai falar muito sobre isso, mas antes de falar sobre esse tema e sobre COP, vamos falar um pouquinho do Pedro, né, gente? Porque eu sempre falo que o Brasil vai dar certo por conta disso. Essa juventude que está mandando ver aqui, que está fazendo acontecer mundo afora, esse é o Brasil que dá certo, o Brasil... Você sabe que o Brasil da agricultura é um Brasil de gente jovem como você, viu? A idade média do agricultor brasileiro é bem mais baixa, por exemplo, do que a idade média do agricultor americano, viu? Isso é importante. Eu acho que os jovens são o futuro, a gente tem que chamar a responsabilidade para nós e matar no peito e sair jogando. Não tem pra onde fugir. Me conta um pouquinho, como é que foi a sua história? Então, quando é que você começou a matar essas bolas no peito aí? Me conta um pouquinho a sua trajetória. Essa trajetória na sustentabilidade, né, começou lá em 2010. Eu comecei com uma empresa na área da construção civil, fazendo habitações de baixa renda, mais sustentáveis na periferia de São Paulo. E aí, esse dia a dia em comunidades e nessa situação um pouco mais difícil, levou ao meu interesse na área de sustentabilidade. Eu estava com a sensação sempre que estava enxugando gelo, né? Entendi. E eu acabei fazendo um mestrado na área de finanças e sustentabilidade em Genebra, que me levou à IETA também, ao comércio de emissões de carbono, que é hoje onde eu trabalho. Agora deixa eu te falar, mas antes disso, como é que é? Você estudou aonde? Você nasceu aonde? Me conta um pouquinho a sua história. Bom, eu nasci em Porto Alegre, eu vivi a minha vida inteira praticamente em São Paulo, sou colorado, apaixonado, né? E depois mudei para Genebra, estou desde 2019 morando em Genebra. Maravilha. Falando em colorado apaixonado, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Valdemar Fischer. O Valdemar Fischer é ex-presidente da Syngenta. A Syngenta é nossa patrocinadora aqui. E o Valdemar Fischer hoje está lá no board do grupo do Syngenta Group e trabalha lá do Panamá. Olha só, estou entrevistando aqui um colorado como você. Então, muito bacana essas coincidências da vida, viu, rapaz? O Valdemar escolheu bem o time, né? Ele escolheu a dedo, né? Escuta, e aí? Aí você encontrou o seu caminho? Eu acho que sim. Eu acho que o comércio de emissões, ele é um ambiente em que você pode fazer com que você canalize o investimento internacional para um desenvolvimento sustentável. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com isso e é por isso que eu resolvi me focar nessa área, porque eu estava querendo justamente trabalhar numa área em que fosse canalizar esse investimento para onde a gente mais precisa, que é o desenvolvimento sustentável. Agora me explica então, agora vamos detalhar um pouquinho mais para o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, o que é a IETA, como é que ela surgiu, como é que ela é hoje, quem são os membros, fala um pouquinho dessa entidade. Maravilha. A IETA, ela é uma associação que surgiu lá na época do Protocolo de Kyoto, em 1999. Algumas empresas e organizações internacionais, elas se juntaram com a expectativa de que o comércio de emissões seria o meio mais eficiente da gente fazer a nossa transição climática. No final, fazer isso de uma forma individualizada acaba não sendo a forma mais eficiente. Então, se pensou em criar uma associação que pudesse estudar e pudesse auxiliar as empresas a fazer um processo de transição para uma economia de baixo carbono, trabalhando com as emissões de carbono e o comércio de emissões de carbono nas diferentes partes do mundo, até porque a atmosfera é uma só, então muitas vezes onde você está poluindo não necessariamente é onde você precisa reduzir essas emissões. E é essa que é a lógica que a gente busca trabalhar.
na busca de um comércio de maior liquidez, um comércio mais integrado, em que ele possa, de fato, gerar maior eficiência econômica nesse processo de transição. Quando a gente está falando de comércio de carbono, comércio em si é uma palavra que a gente só pensa o seguinte: é uma empresa vendendo para um consumidor ou é uma empresa vendendo para outra empresa. No caso do carbono, como é que isso está estabelecido? O que se vende, aonde se vende, como é que é isso? Bom, o mercado de carbono ele não é um só, são os mercados de carbono, né? A gente tem um mercado voluntário, a gente tem um mercado regulado e a gente tem o mercado do artigo 6, que hoje a gente está trabalhando bastante na operacionalização desse mecanismo aqui na COP. Inicialmente, o mercado voluntário são empresas trabalhando basicamente de forma independente, em que elas geram as próprias reduções e comercializam essas reduções com empresas que querem abater as suas emissões. Só que é um mercado voluntário e é um mercado que tem também mecanismos de verificação independentes que não necessariamente estão relacionados com governos. E a gente tem um mercado regulado, que não é um mercado em que todos os países têm, então isso depende de como que a política está evoluindo em cada país. São coisas que não são fáceis de serem definidas, porque precisa de infraestrutura, precisa também de uma vontade política, isso impacta também a questões econômicas do país, então elas precisam ser bem avaliadas na hora da implementação. Cada país é um país e não tem uma receita única para todos. Mas é uma forma de você facilitar esse processo de buscar a redução das suas emissões, para que se atinja as suas metas climáticas, que foram definidas lá no Acordo de Paris 2015, na busca da gente conseguir chegar no final do século com o máximo de 1,5 de emissões de aumento de 1,5 graus de aumento de temperatura, né? E tem o mercado do artigo 6, que aí seria países transacionando crédito de carbono entre países. Claro que isso, na prática, ela se daria também a partir das empresas que estão trabalhando na redução dessas emissões e também nas empresas que têm interesse em comprar essas emissões. Mas os países eles teriam uma participação efetiva de autorizar esse processo, no sentido que isso seria contabilizado não para NDC do país, mas seria contabilizado para NDC do outro país. Então teria que haver uma redução nessas emissões do país anfitrião, né? E depois teria que justamente haver uma compensação relativa a esses créditos no outro país, para que não haja uma dupla contabilidade. É isso que a gente está trabalhando aqui na COP para implementar e espero que a gente consiga evoluir esse ano. Isso não é um assunto, vamos dizer assim, é um assunto relativamente complicado, não é não? Isso é um assunto bem complicado, tem bastante desafio, a gente ainda tem bastante trabalho pela frente, mas as coisas estão evoluindo e estão evoluindo rápido. Eu acho que esse que é a grande mensagem que a gente tenta passar aqui para todo mundo que a gente está se relacionando aqui na COP, é que o Brasil tem uma oportunidade muito grande para ser um ator importante nesse mercado, e esse mercado pode trazer muito benefícios, não somente em termos ambientais, mas também econômicos. E eu acho que esse é o futuro, que a gente pode transformar o Brasil num país mais envolvido e no caminho certo para um desenvolvimento mais sustentável. Deixa eu te perguntar, não sei se você tem essa informação, mas como é que é o tamanho desses mercados hoje? Ou seja, você falou de três mercados, 2 que eu imagino que estão aí, já acontecem, e um que seria o sonho, vamos dizer assim, que eu acho que, se eu entendi direito, eu acho que a hora que esses 2 mercados estiverem andando bem, vai entrar esse terceiro aí, né? Exato, uma coisa paralela. O mercado voluntário, ele, apesar de ser internacional, ele, por ser voluntário, ele é um mercado ainda, em termos de volume, menor. Ele está crescendo muito. Eu achava até que era o contrário. Não, ele tem potencial de crescer muito. Eu acho que isso que a gente espera aí nos próximos anos, já vem acontecendo isso, então ele dobrou de tamanho no último ano, e acho que a tendência é cada vez mais ele ser mais importante. Mas ele é voluntário, então, de certa forma, ele tem um processo um pouco diferente dos demais. Os demais, quando você implementa uma legislação, automaticamente você tem todo um mercado nacional que já tem que ser inserido dentro desse mercado, e, evidentemente, isso é uma outra escala. Então, esse mercado, hoje, são os principais mercados, são os regulados, mas eles são muito centralizados nos países que têm a capacidade de já ter uma legislação implementada, e pouquíssimos países. Em outras palavras, você está dizendo nos países ricos? Em alguns países ricos, mas não só em países ricos. Acho que essa também é um grande ponto para se falar.
países em desenvolvimento eles estão percebendo a importância de ter esses mercados para se adaptar a uma economia de baixo carbono. Então, esse é um mecanismo eficiente da gente buscar esse processo e cada vez mais a gente está vendo esse processo se desenvolvendo no sul global, né? Agora, os mercados, como você bem disse, os mercados relacionados ao artigo 6, isso de fato ainda está numa fase muito inicial, a gente tem alguns acordos, a gente tem alguns projetos pilotos em andamento, mas são apenas alguns países que estão engajados e quanto à questão de artigo 6.4, que seria um adendo aí ao artigo 6, né, ainda vai um tempo aí para a gente conseguir operacionalizar a infraestrutura, né? Ô Pedro, eu quero voltar nesse artigo 6, daqui a pouquinho a gente vai terminar a nossa prosa falando um pouco mais disso, mas antes um pouquinho eu queria que você me desse exemplos aí para o pessoal dos países que têm mercado regulado, quais são os países que estão mais na frente, você pode me dar alguns exemplos? O mercado hoje, o maior mercado regulado no mundo é o European ETS, né, que é um sistema de cap and trade e você tem, daí não é um país, né, é uma região, né, um bloco econômico e esse seria o mercado em termos de valores financeiros, o maior mercado do mundo. Agora, em termos de volume, o maior mercado é o chinês. Então a China também implementou esse mercado de carbono recentemente, ela tinha algumas cidades que já tinham alguns seus mercados independentes, eram chamados de mercados pilotos. Agora a China tem um mercado nacional, mas tem um mercado focado em um setor específico, não abrange toda a economia. E você tem outros países que têm mercados que são importantes, mas não necessariamente eles seguem as mesmas lógicas. Então, um caso mais próximo da gente é a Colômbia. A Colômbia ela não chega a ser um mercado, mas ela tem um mecanismo de precificação de carbono. E ela está buscando fazer com que esse mecanismo ele consiga se integrar a um mercado que ela vem desenvolvendo. E você tem não só países, mas também estados. Então, por exemplo, a Califórnia, o estado de Quebec, no Canadá, eles têm também os seus mercados estaduais e conectados entre si, né? Então, o mercado da Califórnia é conectado com o mercado de Quebec. Então, a gente vai complexificando essa sopa aí, mas a ideia é cada vez ficar mais integrado para que a gente consiga ter mais transações e os investimentos eles sendo canalizados para onde a gente mais precisa. Maravilha. Escuta, a gente, para fechar aqui, a gente está aqui na COP e eu sempre pergunto para os meus entrevistados como é que eles estão, se eles estão otimistas, qual é o nível qual é a percepção de cada um deles sobre o que está rolando por aqui. E eu acho que você é vamos dizer assim, um espectador importante, você está fazendo parte dessas negociações aí, como é que você está enxergando, a gente vai sair como lá na frente, e eu queria que você falasse um pouquinho mais específico para o público que está nos vendo lá no Brasil, que eu tenho certeza que muita gente não sabe nem o que se trata, o que é artigo 6, quanto mais artigo 6.4, explica um pouquinho melhor isso aí para a gente. Bom, começando pelo final, né? Artigo 6 ele é dividido em 3 partes, o artigo 6.2, 6.4 e o 6.8. Eu vou falar da onde é o meu métier aqui, é onde eu trabalho, que é o 6.2 e 6.4, porque o 6.8 são mecanismos não relacionados a mercado. São mecanismos de financiar as mudanças climáticas, mas a partir de investimentos baseados em resultado que não necessariamente tem um retorno como o mercado, né? Então, o 6.2 seriam mecanismos entre países que por exemplo, eu fecho um acordo com você, Carlão, e a gente define aqui quais seriam as bases desse acordo e a gente já pode começar a transacionar crédito de carbono. Esse é o 6.2, então é baseado no que a gente vai decidir. O 6.4, aí seria um mecanismo que a ONU vai criar, um registro que ela vai centralizar as transações a partir desse registro, e aí não é só entre eu e você, mas é entre empresas também desses diferentes países. Isso vai ter uma contabilidade toda especial para ser desenvolvida para garantir que não haja dupla contabilidade, que isso é muito importante. Por isso que esse é um mecanismo que ainda vai levar um tempo para ser implementado. A ideia inicial era que pudesse ter as primeiras transações no final de 2023. Eu acho que com o desenvolvimento que a gente vem percebendo, a coisa talvez seja postergada por um ano. Espero que em 2024 a gente consiga já ter alguma coisa começando nesse mecanismo 6.4. O 6.2 já vem acontecendo e ele precisa ser adaptado ao que está sendo discutido aqui na ONU. Então é um processo em paralelo. Esse acordo, por exemplo, entre Califórnia e Quebec já entraria no 6.2, porque não deixa de ser um acordo entre nós dois aqui, como é que a coisa vai acontecer.
mas aí tem que ser adaptado ao que está sendo discutido aqui e é um processo em paralelo que às vezes não é muito fácil de entender. Perfeito. Escute, mas você está otimista? Eu tô otimista. COP vai ter um relatório bonito no final aqui? Como é que você está pensando? Acho que não tem jeito. Acho que essa sim é a COP da implementação, né? E a gente, no ano passado, a gente definiu o que estava faltando, que era justamente o artigo 6 do Acordo de Paris. Agora a gente tem o artigo 6. E agora você vai ver, nas negociações, elas estão muito mais técnicas, para que a coisa realmente seja implementada. Então, por mais que a gente tenha algumas dificuldades, que não seja fácil alcançar os consensos, é importante que a gente perceba que isso é parte de um processo muito mais técnico. E aí a gente está definindo detalhes. E eu acho que o que a gente conseguir evoluir na COP, a gente vai conseguir dar uma boa linha de trabalho para o ano que vem, para que a gente consiga na próxima COP estar em uma posição muito mais evoluída do que a gente chegou nessa COP aqui. Maravilha. Ô Pedro, obrigado pelas suas explicações, obrigado pela sua presença aqui, top de linha, viu? Prazer é todo meu, Carlão. Maravilha. Falei aqui com o Pedro Venzon, que é analista de política da IETA, que é a Associação Internacional do Comércio de Emissões. É isso? Agora acertei, né, rapaz? Acertou. Perfeito. Maravilha. Obrigado. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Você vê que é um assunto bastante complexo, mas é um assunto que vai estar na pauta aí com certeza dos próximos anos. E eu espero que essa entrevista tenha contribuído para você ficar um pouquinho mais atento sobre isso. Obrigado pela sua presença. A gente vai se falar, a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Valeu!